Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio. Uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. Seu direito. Meu direito. Teu direito. Nosso direito. Só chiar não dá. A lei está a nosso favor, Vamos virar a mesa em defesa do consumidor. Neste dia 15 de março, celebra-se o Dia Internacional do Consumidor. A data foi instituída pelo ex-presidente americano John Kennedy, ainda em 1962. No Brasil, o direito do consumidor teve origem com a promulgação da Constituição Federal em 1988, que trouxe diversos dispositivos, como a obrigatoriedade de defesa e proteção do consumidor, e impôs o prazo de 6 meses para que fosse elaborado o Código de Defesa do Consumidor, conhecido como CDC. Com a disposição destas normativas, ficou consignado que o próprio Estado deveria promover a defesa do consumidor por meio dos órgãos de defesa, como o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública e de outras instituições. E para falar mais sobre como é a atuação do Ministério Público na defesa do consumidor e como o cidadão pode buscar essa ajuda, nós vamos falar com o promotor de justiça Rodrigo Grise, que atua na área do consumidor em Palmas. Olá, doutor. Como falamos antes, somente a partir da Constituição Federal a defesa do consumidor passa a ser uma obrigação no Brasil, constando como um direito fundamental do cidadão. Fala pra gente um pouco desse contexto histórico e por que o Ministério Público passou a contar com essa atribuição. A Constituição Federal de 88 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso 32, a defesa do consumidor como direito fundamental e, em seu artigo 170, inciso 5, como princípio da ordem econômica. E é também a Constituição Federal a origem do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como determinou o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Dessas previsões da Constituição é que se extrai o dever do Estado de ter uma atuação positiva, protetiva em favor do consumidor, que é considerada a parte mais fraca na relação com as empresas. Como a Constituição Federal encarregou, no seu artigo 129, o Ministério Público da proteção dos interesses difusos e coletivos, e considerando que o direito do consumidor tem esse aspecto coletivo, de grupo social de pessoas com os mesmos problemas e dificuldades, o Ministério Público tem essa importante atribuição. Falamos que outros órgãos também atuam na defesa do consumidor. O PROCON é um órgão muito conhecido do cidadão, comumente acionado sempre que se evidencia algum direito violado nessa área. O trabalho realizado pelo PROCON e pelo Ministério Público tem algumas particularidades. Dr. Rodrigo Grise, qual a diferença de atuação entre as instituições? O PROCON é um órgão governamental que, administrativamente, defende os consumidores e as práticas justas no mercado de consumo. Eles recebem as reclamações sobre direitos individuais dos consumidores, como troca de produtos, descumprimento de contratos, etc. E eles estão habilitados a fazer conciliação entre o consumidor e o fornecedor e também a aplicar sanções administrativas, como a multa, a suspensão de fornecimento de produtos ou serviços, inclusive a interdição de estabelecimentos, entre outras. O Ministério Público tem a atribuição de atuar na defesa coletiva do consumidor, de maneira mais ampla, em situações em que o dano é provocado a uma grande quantidade ou a um número indeterminado de pessoas, como ocorre com a publicidade enganosa ou em face de uma cláusula abusiva num contrato feito por uma empresa de corporação imobiliária, ou na situação de inscrição de pessoas inadimplentes em entidades de proteção ao crédito sem a observância dos pressupostos legais. Para o exercício dessa função, o Ministério Público possui diversos instrumentos. E aqui eu cito como exemplos o inquérito civil, que é um procedimento investigatório, o termo de ajustamento de conduta, em que a empresa fornecedora se compromete a corrigir sua conduta, e a ação coletiva, em que se recorre ao Poder Judiciário para a solução do problema que afeta os consumidores. Doutor Rodrigo, na sua promotoria de justiça aqui na capital, quais têm sido as reclamações mais frequentes? É comum na promotoria o recebimento de reclamações relacionadas, por exemplo, a serviços públicos, como luz, telefone e água, que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, devem ser serviços adequados, eficientes, seguros e, em relação aos essenciais, contínuos. Há também reclamações relativas a transportes públicos, mensalidades escolares, pirâmide financeira, entre outros. Quando um cidadão, doutor, deve procurar o Ministério Público solicitando auxílio?
sempre que sofrer ou identificar descumprimento de direitos básicos do consumidor, como os que dizem respeito à proteção à vida, à segurança, à saúde, contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Nos casos de falta, por exemplo, de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, em hipóteses como de publicidade enganosa e abusiva, e também de práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Esse foi o programa Cidadania em Foco, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Denise Soares. Apresentação, João Lino Cavalcante. Revisão, Luciana Duailib. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco.